A sala de aula invertida é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem em que os alunos estudam o conteúdo e têm acesso às instruções antes da aula. E a aula é utilizada para atividades práticas, discussões, problemas e projetos que envolvam o conteúdo. Contemporaneamente, a estratégia é associada ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, TD&C, permitindo ao docente acompanhar o progresso de cada aluno pelo ambiente virtual. A metodologia busca levar as atividades que trabalham operações do pensamento mais complexas para a sala de aula, onde o professor poderá atuar mais ativamente. As atividades de casa, por sua vez, sendo realizadas antes das aulas, são aquelas que podem ser usadas, textos e ferramentas digitais que possam ser usadas de uma forma autônoma pelos alunos. Já comum em disciplinas de filosofia e ciências humanas, hoje a abordagem tem sido utilizada também por ciências naturais e exatas, em algumas universidades, apresentando bons resultados. Cabe ao docente realizar uma curadoria minuciosa, escolhendo bons materiais, bons textos, livros, artigos a serem disponibilizados. É importante que sejam procurados os materiais alternativos, como, por exemplo, vídeos, jogos, questionários interativos. A etapa do estudo do conteúdo feito em casa envolve não apenas as operações de conhecimento e interpretação, como também as operações de pensamento que exigem do aluno uma organização do conhecimento para formulação de hipóteses e dúvidas que serão levadas para a sala de aula, sendo ela comparação, classificação e organização. Na aula propriamente dita, o professor pode trabalhar com diferentes métodos de aprendizagem ativa, envolvendo operações como aplicação, análise, decisão, planejamento, a depender das atividades trabalhadas em casa, que devem se focar em aplicar e consolidar o conteúdo trabalhado em casa. Após uma etapa mais prática da consolidação do conhecimento, e também durante a atividade, é importante que o professor disponibilize um feedback constante acerca das atividades realizadas pelos alunos e de suas conclusões, de forma a propiciar uma autoavaliação e também uma autocorreção por parte dos próprios alunos, permitindo trabalhar também as operações de pensamento, de avaliação, de compreensão e de síntese. Um exemplo prático foi publicado como um estudo de intervenção em 2019 a respeito de uma experiência de sala de aula invertida em uma disciplina de transferência de massa e calor para uma turma de engenharia de energias na Universidade Politécnica de Madrid. Nele, os estudantes foram separados em grupos de 80 alunos que realizaram a disciplina com a sala de aula invertida e de 72 que fizeram a disciplina com o método tradicional. Ambos os grupos utilizaram o mesmo texto base para a realização da disciplina. Primeiramente, os estudantes deveriam dedicar-se em uma atividade em casa, denominada na nossa ilustração como Work at Home, na qual assistiriam uma pré-aula de 5 a 10 minutos. Em seguida, realizariam a chamada atividade Link, na qual responderiam questionários de verdadeiro ou falso ou de múltipla escolha. E, por fim, durante as aulas, o professor explicaria os erros mais frequentes do questionário respondido e os alunos fariam uma nova atividade em grupo. E depois, alguns alunos responderiam essa atividade no quadro negro para todos os outros alunos. Ambos os grupos, nesse estudo, realizaram 4 exames parciais e um exame final. E a média final era ponderada de acordo com a carga horária de cada tópico. Como conclusão, apesar da percepção dos estudantes de que o emprego do método não trouxe resultados muito significativos, houve uma tendência geral de melhores notas no grupo de teste e os alunos do grupo de teste também tiveram maior comparecimento nas aulas e nos exames. Agora mostraremos o exemplo de aplicação da metodologia de sala de aula invertida. No caso, veremos como podem ser as tarefas pré-aula e como isso influencia na forma como a aula presencial ocorre.
No nosso exemplo, o professor elaborou uma aula sobre energia potencial para uma turma de ingressantes em engenharia, usando como base o livro-texto Fundamentos da Física de Halliday e Resnick. Os objetivos dessa etapa da disciplina são que, ao final da aula presencial, que é a segunda etapa, o aluno possa saber a diferença entre uma força conservativa e uma força não conservativa. No caso de uma partícula que se move de um ponto para outro do espaço, saber que o trabalho realizado por uma força conservativa depende apenas dos pontos inicial e final. Calcular a energia potencial gravitacional de uma partícula, ou mais rigorosamente de um sistema partícula-terra, e calcular a energia potencial elástica de um sistema massa-mola. Aqui, o professor grava um breve vídeo de não mais que 15 minutos, expondo os principais conceitos que o aluno deve apreender. Ver a videoaula é uma das tarefas que o aluno deve fazer em casa. Após ver a aula, o aluno realiza testes sobre o conteúdo abordado, tendo em vista os objetivos de aprendizagem. No exemplo, ele realiza o primeiro teste em que deve compreender que a força em questão é não conservativa, tendo em vista o objetivo número 1 que foi mencionado. No segundo teste, ele deve comparar as variações de energia potencial de 3 partículas que se movem, treinando as habilidades 2 e 3. Os testes não precisam ser numerosos, sendo importante apenas que sejam representativos. No início da aula presencial, o professor faz brevemente os testes, perguntando se alguns alunos tiveram dúvida. Se um teste foi resolvido sem problemas pelos alunos, o professor não precisará gastar com ele mais tempo de discussão. Se algum aluno não conseguiu obter a resposta esperada em um teste, o professor pode explicar mais detalhadamente. No nosso exemplo, o professor mostra a correta comparação das energias potenciais no teste 2, tentando descobrir em que parte do raciocínio o erro foi cometido pelo aluno. Nesse caso, a situação ilustra o potencial de personalização das aulas que a metodologia de sala de aula invertida permite, porque o maior tempo é investido explicando os temas que os alunos tiveram mais dificuldade. Depois da fase inicial da aula, começa a outra parte ativa da metodologia. O professor propõe que os alunos resolvam problemas mais complexos, envolvendo todos os conceitos relevantes do conteúdo. Os alunos são então separados em grupo e discutem entre si, podendo tirar dúvidas com o docente sempre que necessário. Esse processo é coletivo e altamente interativo. Ao final de um tempo pré-estabelecido pelo professor, os alunos são convidados a explicar a sua resolução para os colegas, em um processo monitorado pelo docente. Dessa forma, os alunos treinam sua capacidade de exposição e trabalham em sua autonomia. Todos os alunos são convidados a participar e mostrar as diferentes formas de se pensar sobre o mesmo problema. O professor pode e deve, sempre que necessário, corrigir e guiar os alunos nesse processo. O que é esperado na metodologia de sala de aula invertida é que, na fase final do processo, ou seja, ao fim da aula presencial, todos os alunos tenham atingido os 4 objetivos que foram previamente definidos.